Pronto. Tá tudo certo. Terça-feira. Olha, ah, você não tinha. Rapaz, é verdade. Você não pode muito, eu acho, para ver se você pode ser aqui na internet. Porque senão você não vai dar aula. Tá, tira. Ele tá achando muito ruim? E aí, galera? Mas a gente não vai ver a aula dele E para aí, prova, não, a prova. boa tarde. Eu vou começar a aula, falar um pouco sobre o sistema respiratório. Quem está apresentando sou eu, o orientador foi o Dr. Hakan. Inicialmente, eu faço basicamente, brevemente uma revisão anatômica do sistema respiratório. O SAESP. O SAESP. Meu coach. O SAESP ele divide o sistema respiratório em vias aéreas superiores, vias aéreas condutivas e vias aéreas transicionais. As vias aéreas superiores são as responsáveis por umidificar e filtrar o ar o nariz, a boca, a faringe, a laringe. As condutivas levam o ar das vias aéreas superiores até as vias aéreas transicionais, a traqueia, os brônquios, os bronquiolos terminais, e as vias aéreas transicionais que são responsáveis por fazer as trocas gasosas, bronquiolos respiratórios, os ductos e os sacos alveolares. Temos também os pulmões, né? São divididos em dois: pulmão direito e pulmão esquerdo. O pulmão direito apresenta três lobos, superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo apresenta dois lobos, superior e inferior, mais a língua. Falando um pouquinho a respeito da regulação da respiração, nós temos cinco centros respiratórios que são localizados na região da ponte e do bulbo, no tronco cefálico. O principal deles é o centro respiratório dorsal, ou grupo respiratório dorsal, que é responsável pela nossa inspiração. Ele controla o diafragma e dita o ritmo e a frequência respiratória. Temos também o grupo respiratório ventral, que está ativo na expiração forçada e vai controlar os músculos intercostais e os músculos abdominais. Temos o complexo pré-Botzinger, que é responsável por ditar o ritmo e a frequência respiratória, junto com o núcleo respiratório dorsal. O centro apnêutico, que vai limitar a hiperinsuflação, e o centro pneumotáxico, que vai fazer um ajuste fino da profundidade da inspiração. Como é que eles vão controlar isso? E o principal fator que ajuda nesse controle, que e modifica esse controle, na realidade, são os íons hidrogênios e o CO2, que eles estão tanto no sangue como no líquido cefalorraquidiano. O O2, por sua vez, ele não tem tanto controle assim nesse centro respiratório. Ele vai atuar principalmente nos quimiorreceptores e barorreceptores periféricos, e aí esses quimiorreceptores, situados principalmente no arco aórtico e nos corpos vertebrais, e nos corpos carotídeos, desculpa, vão gerar o estímulo, vão levar esse estímulo para o tronco, principalmente para o núcleo respiratório dorsal. Temos também alguns reflexos respiratórios. Os três aqui principais, tem também o reflexo de tosse, o reflexo de espirro, o reflexo de Hering-Breuer, que é quando o estiramento dos receptores na musculatura lisa dos pulmões, nas pequenas e grandes vias aéreas, durante a hiperinsuflação, interrompe o estímulo do grupo respiratório dorsal. Ou seja, tá? Quando o brônquilo dilata, vai ativar esses receptores e aí vai parar o estímulo no grupo respiratório. O reflexo do mergulho, que é a simples imersão da cabeça na água, vai inativar, vai inativar o sistema respiratório, né, desencadeando reflexo de apneia, de bradicardia e de vasoconstricção. O reflexo é mediado pelos receptores J, que são receptores na interface dos alvéolos com a parede capilar, que são ativados em situações de alteração da perfusão do pulmão. Ou seja, quando esses receptores são ativados, ele vai gerar a sensação de dispneia. E aí, falando um pouquinho sobre as trocas gasosas e sobre o transporte. As trocas gasosas, elas são mediadas por um processo de difusão. Como isso acontece? O ar que a gente respira em um ambiente tem uma pressão parcial de oxigênio cerca de 160 e a pressão parcial de CO2 cerca de 0,3. No nosso sangue venoso, que chega nos capilares pulmonares, a pressão parcial de O2 está em torno de 60, mais ou menos. E a pressão parcial de CO2 está em torno de 45. Então, quando a gente inspira, esse ar que está aqui na pressão parcial de 160 mais ou menos vai misturar com o ar do espaço morto, que eu vou explicar para vocês mais na frente o que que significa, mas vai ficar com a pressão parcial de O2 mais ou menos nas vias aéreas de troca gasosa, nos alvéolos, de mais ou menos 100. Como a do nosso corpo está em 60, por difusão ocorre essa troca. Assim como a do CO2. O CO2 é de 0,3, quando mistura com esse ar do espaço morto, fica cerca de 45, como a do nosso sangue venoso, no geral, tem em torno de 40, então um pouquinho mais baixo, ocorre também essa troca. O transporte de oxigênio, ele é feito no nosso corpo de algumas formas, de três formas, para ser mais exato. A principal delas é através da hemoglobina.
Para cada grama de hemoglobina que a gente tem no nosso corpo, a gente consegue transportar cerca de 1,4 ml de O2. Uma outra forma de transporte é dissolvido no próprio sangue. Só que esse transporte é menos eficiente. O transporte de O2 dissolvido no sangue é caracterizado por essa fórmula aqui. 0,031 é o coeficiente de solubilidade de O2 a cada 100 ml. Então, a principal forma de transporte é ligado à hemoglobina, beleza? E aí tem essa fórmula para a gente conseguir calcular o conteúdo arterial de O2 no sangue, que é 1,34 vezes a hemoglobina vezes a saturação de O2. O que que isso significa? Lembra que eu falei para vocês que 1,34 é a quantidade que um grama consegue carregar? A gente multiplica pela quantidade de hemoglobina que a gente tem e multiplica também pela saturação de oxigênio. Então, se o paciente está com HB de 10 e a saturação de 90%, a gente multiplica por 10 e por 0,9 vezes 1,34 e soma com a 0,031 mais a pressão parcial de O2 que tem nesse sangue arterial. Eu falei que tinha três formas, na verdade são apenas duas formas. O gás carbônico que tem três formas. Essas são as duas principais e a principal delas é ligada à hemoglobina, cerca de 98%. Já o gás carbônico pode ser transportado de três maneiras. Ligado à hemoglobina também, só que essa não é a principal forma. Transportado através dissolvido mesmo no plasma, que é a segunda principal forma, cerca de 5 a 6%. A terceira principal forma, perdão, a segunda é cerca de 20% ligado à hemoglobina. E dissolvido dentro da hemácia na forma de H+, e HCO3. O gás carbônico reage com água e aí vai gerar H+, HCO3 dentro da hemácia através da gás carbônica, que é a principal forma de transporte do CO2, cerca de 70%. Isso é o que a gente chama daqueles tampões lá, para corrigir o pH sanguíneo também. É meio, basicamente mediar a gás carbônico, que é a forma de transporte do transporte de CO2, né? Tá bom? Volta ali na forma. Essa fórmula, querendo ou não, vocês vão acabar decorando, porque eu vou falar muitas vezes essa fórmula. Biologia respiratória, biologia cardiovascular, controlação, função invasiva, tá bom? Porque o que essa fórmula está dizendo? Como é que você tem a sua oferta de parando para pensar, qual que é o objetivo do anestesista? É garantir que no procedimento cirúrgico está chegando oxigênio para pacientes, tá bom? E aí, se você quiser ser bem fidedigno, você consegue mais ou menos calcular quanto que você está dando de oferta de oxigênio. Tá bom? Com quem foi que oferece saturação venosa, aí não está tudo. Questão da saturação venosa central. Não sei se já discutiu com algum de vocês sobre o valor quando ela está abaixo de 75%. Significa que o quê? Que a demanda está muito maior que a oferta, tá bom? E aí, o que que a gente pode fazer? A gente pode reduzir a demanda, mas, assim, em geral, quando a gente está em necessidade geral, já reduziu o pico de mercado. Então, o que a gente tem que fazer é aumentar a oferta. E aí, o que que a gente pode fazer para aumentar a oferta? Aí a gente vai pensando na fórmula. Então. Ou a gente vai mexer na saturação, que normalmente já varia fácil, né? Que é o que já está deixando a 100% alto. Ou mexer no HB, tá bom? Que é E aí é uma forma de a gente avaliar se vai precisar ou não transfundir. Antigamente a gente já só transfunde quando a gente detectando, a gente vai conseguir aumentar a oferta de oxigênio, tá bom? É uma forma bem simples assim, pensar como é que vai fazer a transfusão sanguínea. Não é necessariamente um HB baixo. É quando o HB está baixo, a ponto de diminuir a oferta da monografia do paciente, tá? Então, assim, querendo ou não, vamos acabar declarando essa fórmula, mas já vou apresentar aí para vocês. Bom, Queria falar com vocês agora a respeito do efeito Bohr e do efeito Haldane. O efeito Bohr é o que quer dizer ele? É a diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio na presença de H+ e de CO2. O que isso quer dizer? Por exemplo, na circulação distal, vai ter aumento do H+ e vai ter aumento do CO2. E aí, por conta disso, a hemoglobina ela perde afinidade pelo O2. Então, ela aumenta a entrega de O2 na circulação distal. Isso vai gerar, na curva que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, um desvio para a direita. Então, vocês lembram que para a direita tende a doar oxigênio. Já na circulação pulmonar, ocorre a diminuição do H+, por conta desse sistema tampão que a gente estava falando mais cedo, que a Rakan estava explicando também. E aí vai aumentar a afinidade da hemoglobina por O2. Isso é muito bom porque a gente consegue captar mais no sistema pulmonar
e liberar mais no sistema na circulação distal, onde precisa do oxigênio. E aí temos alguns fatores que vão contribuir para essa entrega e para a captação de O2. O efeito Bohr é só para H+, e para CO2, mas tem alguns outros fatores que podem contribuir para isso. Desviam a curva para a direita, ou seja, fazem com que a hemoglobina ela entregue mais O2, ou seja, ela fique doadora. O aumento da concentração de H+, como eu tinha falado, o aumento da PCO2, o aumento da temperatura e o aumento do 2,3-desfosfoglicerato, que é um metabólito de pacientes que têm anemia crônica, etc. E desviam a curva para a esquerda, ou seja, a hemoglobina ela fica mais egoísta, ela capta mais O2 em situações de hipotermia, situações de hipocapnia, situações que têm baixa de 2,3 de fosfoglicerato e baixa concentração de H+, ou seja, uma alcalose. Tá, eles gostam de cobrar esse negócio de prova, tá? Pra esquerda. A princípio, para ajudar a raciocinar tudo aquilo que aumentar o metabolismo do paciente, você vai precisar que a célula libere mais oxigênio para o metabolismo, tá bom? Então, assim, hipertermia, acidose. E ao contrário também é verdade, tá bom? Tudo aquilo que diminui o metabolismo, tenta raciocinar que vai aumentar a afinidade, porque não vai precisar de tanto oxigênio, tá bom? Só uma curiosidade, os pacientes acidóticos, por exemplo, que a gente vai bicarbonato, vamos pensar, quando o paciente está muito acidótico, ele precisa que libere mais oxigênio. A gente vai lá, joga bicarbonato, a gente aumenta a afinidade. Então a célula vai liberar menos oxigênio no paciente da acidótico do oxigênio. Esse é um dos motivos de por que a gente não usa bicarbonato para ter Como rotina, né? por isso que não aumentou, não melhorou a sobrevida, não diminuiu a morbidade, tá bom? Esse é um dos motivos, dentre outros, tá bom? Porque você está tentando fazer uma coisa, acaba piorando. Uma coisa, vai melhorar os exames em geral para a gente, mas a microcirculação, que é o que está presente de oxigênio, vai ser mais difícil de detectar. Né? É, O efeito Haldane é basicamente o que é o efeito Bohr. Para o oxigênio, para a hemoglobina oxigenada, para agora quando a gente está falando da hemoglobina desoxigenada. Só que ele é ainda mais importante. Então, é aumento da capacidade do sangue para transportar CO2 quando a hemoglobina é desoxigenada. Então, o que isso quer dizer? Na circulação pulmonar, vai ter um aumento da concentração de O2. Então, diminui a afinidade da hemoglobina por CO2 e ela libera esse CO2. Já na circulação distal, ocorre diminuição da concentração de CO2, então aumenta a afinidade da hemoglobina por CO2, e ela capta mais CO2, tá bom? Isso daqui é mais importante para o transporte de CO2 do que o efeito Bohr é para o transporte de O2. E aí, falando um pouquinho a respeito dos conceitos de espaço morto e de Shunt. O espaço morto é aquele local. Existem três conceitos de espaço morto, na realidade: o conceito de espaço morto anatômico, espaço morto alveolar e espaço morto fisiológico. O espaço morto anatômico é aquela região do corpo que eu falei para vocês, das vias aéreas condutivas, que não tem capacidade de troca aérea, troca gasosa. Então, cavidade nasal, traqueia, broncos principais, eles não são capazes de fazer troca gasosa. Só que esse oxigênio está dentro do nosso corpo. Então, ele, no homem jovem, corresponde a cerca de 150 ml. Já o espaço morto alveolar são aqueles alvéolos que eles estão ventilados, mas eles não estão perfundidos. Isso acontece principalmente no ápice, em que os alvéolos estão sendo muito ventilados, só que por uma consequência que eu vou falar um pouquinho mais na frente de vocês, da zona de oeste, esse alvéolo do ápice, principalmente, ele é pouco perfundido ou ele não é perfundido. E aí é um alvéolo que, apesar de estar com oxigênio, que está com gás carbônico, está tá com a ventilação preservada, ele não consegue contribuir para a troca gasosa. E aí a gente tem a presença de o conceito de espaço morto fisiológico, que é a soma do espaço morto anatômico mais o espaço morto alveolar, que corresponde a cerca de um terço do volume corrente que a gente expira e expira a todo momento. E aí esse espaço morto fisiológico principalmente, ele pode variar com base tanto no aumento do espaço morto anatômico, que não tem como tecnicamente variar, mas a partir do momento que a gente conecta o paciente na ventilação mecânica, a gente aumenta circuito, aumenta filtro, aumenta traqueia, a gente também está aumentando esse espaço morto, que seria um espaço morto anatômico, mas obviamente não é anatômico. E também pode variar conforme o espaço morto fisiológico, pode variar conforme o débito cardíaco. Então, se o paciente apresenta uma diminuição do débito, o paciente está com uma hipotensão, está com insuficiência cardíaca, ele não vai conseguir gerar a perfusão necessária nesses alvéolos. Então, alvéolos que era para ser apenas da zona 1 de oeste, que era para estar
pouco perfundidos, continua sendo da zona um, mas essa zona um aumenta a proporção. Então, a gente aumenta o espaço morto fisiológico. Uma situação de TEP também seria algo similar, porque apesar do espaço, esses alvéolos estarem sendo ventilados, eles não conseguem ser perfundidos. É, e aí tem um efeito, tem o conceito também de shunt, que é quando o sangue ele sai do coração direito e vai para o coração esquerdo sem ser oxigenado. Temos o shunt anatômico e o shunt fisiológico. O shunt anatômico é quando as artérias brônquicas que saem, na verdade, do coração esquerdo, elas passam apenas pela circulação, o sangue passa apenas pela circulação esquerda. Então ele vai para o pulmão, irriga sai da aorta, vai para o pulmão, irriga os brônquios e volta para o coração esquerdo sem estar oxigenado. E o shunt fisiológico é quando ocorre o inverso do espaço morto. Do, isso aí, do espaço morto. Por exemplo, em zona 4 de West, o paciente ele vai estar com a perfusão aumentada, só que com a ventilação muito baixa. Então, ele está ventilando, ele está perfundindo, mas não tem gás suficiente para que ocorra a troca gasosa. Tá certo? Tá, gente, isso também cai muito em prova. Deu para entender o que é espaço morto? Deixa eu te... Espaço morto já vem do nome, tá? Uma vez vai ventilar, mas não perfil. Inchante vai ser o contrário, tá bom? E a partir disso, as questões gostam de fazer essa interpretação e avaliação do que pode estar acontecendo. Está aumentando ou diminuindo o espaço morto, ou muito inchante, tá bom? Vai falar de relação com o quê? Falar não? Pouco. Tá? Então, se começar a ter dúvida nesse assunto, pergunta também, a gente tentar tirar aquele gosto de qualquer tanto de prova, você não tem noção, tá bom? Então, falando um pouquinho da mecânica respiratória, a gente precisa entender que a inspiração ela é um processo ativo, né, que ocorre gasto de energia, principalmente, que o que vai acontecer? Vai gerar um gradiente de pressão, e aí os gases eles tendem a fluir de um local que está com a maior pressão para um local que tem menor pressão. Então, quando na inspiração, os músculos inspiratórios, o diafragma, os intercostais externos, eles vão contrair, gera uma diferença de pressão, vai gerar um gradiente transpulmonar, ou seja, vai ter uma diferença de pressão entre os alvéolos e a pleura, vai fazer com que esse pulmão tende a ser retraído, expandindo, e que o ar saia do meio externo e vá em direção ao pulmão. O gradiente transtorácico também é parecido com com esse gradiente transpulmonar, só que ele é entre as vias aéreas e a parede torácica, entre os pulmões e a parede torácica, perdão. Falando um pouquinho a respeito das propriedades físicas e elásticas do pulmão, queria falar com você a respeito do conceito de complacência e elastância. A elastância é a capacidade do pulmão de voltar ao seu estado original. A complacência é o inverso da elastância. É quando, então, a gente precisa de estender o pulmão. Então, a gente precisa fazer com que ele se abra, vamos dizer assim. E aí tem o conceito de complacência e a fórmula de complacência e a fórmula de elastância. A complacência ela é a razão entre a variação de volume e a variação de pressão. Já a elastância é o contrário, é a relação entre a variação de pressão e a variação de volume. Esse gráficozinho aqui mostra como é a diferença da complacência em alvéolos do ápice e alvéolos da base. Em alvéolos do ápice, apesar de eles estarem mais abertos, vamos dizer assim, eles ventilam menos e eles têm uma complacência menor. Por quê? Eles precisam de uma grande variação de pressão para fazer uma pequena variação de volume. Já nos alvéolos da base, eles precisam de uma pequena variação de pressão para que ocorra uma grande variação de volume. Isso acontece principalmente por conta da gravidade. Os pulmões eles tendem a ficar mais abertos em cima e tendem a ficar ter mais complacência embaixo. Então, fica sendo mais fácil ventilar os alvéolos da base. E aí temos alguns fatores que aumentam e que reduzem a complacência pulmonar. O envelhecimento, ele aumenta a complacência, o enfisema também aumenta a complacência, a asma, bronquite também. Já a síndrome do desconforto respiratório agudo, o edema, a fibrose vai deixar esse pulmão mais duro, vai fazer com que seja mais difícil de ventilar. Então, reduzem a complacência pulmonar.
tem também a diferença de conceito entre complacência estática e complacência dinâmica. A gente consegue calcular com base naquilo que o ventilador consegue fornecer para a gente. A complacência estática, a complacência dinâmica, perdão, é aquela complacência que a gente precisa vencer no momento que está precisando gerar o impulso propriamente dito, fazer com que ocorra, vença a resistência inicial das vias aéreas. Então, ela é calculada pelo volume total que você está ofertando, dividido pela pressão de pico menos a pressão de PIP. Já a complacência estática, ela é dividida ela é a razão entre o volume total sobre a pressão de platô ou pelo menos a PIP, que é a driving pressure. Então, a complacência estática, ela consegue fornecer esse valor para a gente de complacência no momento em que o paciente já está com as vias aéreas abertas. Quando você medir em volume, você já percebeu, né? Primeiro faz um pico, depois faz um platô, tá bom? O que isso vai dizer pra gente? Qual é a região das pesas que tem maior resistência? São os bronquíolos pequenininhos ou a traqueia, né? A traqueia. Isso é uma pegada de prova, isso. Quando você pega os bronquíolos e você vai sumando a área deles está muito maior do que a área da traqueia, sabe? Então a traqueia acaba não sendo uma área mais resistente. Só que, se não me engano, é a terceira posição da traqueia, a terceira região da traqueia, tá bom? Então pensa, a força que você tem que fazer para mandar o ar chegar até a traqueia tem que primeiro vencer a resistência da traqueia. Ou no nosso caso do tubo, né? Que ele é mais firme ainda, tá bom? Isso tem relação também com o fluxo turbilionar, né, chefe? Eu estava vendo, tipo, pelo fato de estar girando, estar se movimentando, aumenta muito a pressão tem a pressão de pico, que é a pressão dessas vias aéreas que são mais superiores. Tá bom? Então, para ele tem que dar aquele flow para vencer a nova resistência. E a pressão de pauta é a pressão que está tendo no meio de troca gasosa, tá bom? Então, se a gente tiver essa diferença. É por isso que, por exemplo, o paciente começa a estimular esse forma espontânea, ele faz um volume total muito novo, porque a gente geralmente seta pelo caminho dele. Por exemplo, percebi que talvez esteja fazendo errado mesmo. Mas quando a gente coloca tipo, o volume total que a gente deseja no paciente, e comparado com como é que ele fica perto do momento da extubação, que ele está ventilando espontaneamente, geralmente ele fica com um volume total menor. Pode ser uma das causas, tá bom? O que que acontece? Quando a gente deixa espontâneo, o certo mesmo é deixar espontâneo. Porque ele está fazendo uma força muito grande para respirar, tá bom? Uma analogia legal é que ele está respirando pelo sul, é que nem botar um canudo e mano, respira pelo canudo agora. Toca o canudo com o canudo pronto, tá? Porque ele tá respirando. Então a gente tinha que deixar uma pessoa de suporte a fim de reduzir o trabalho respiratório para tentar compensar essa maior resistência física. Isso que deixa esse papo lá de papel, tá bom? Para ver se na hora que ele respira, a pressão negativa que ele faz é que ele da pressão atmosférica. Tá bom? A gente fala ficando menor. Isso é só para dizer por que tem essa diferença de pressão, com bastante de não, tá? É, inclusive, uma curiosidade é que o que causa a lesão pulmonar não é a pressão de pico, é a pressão de pausa, tá bom? Essa pressão de pico, ele está só vencendo a resistência do pico, tá bom? Aí chega a pressão da pausa, e a verdade é que se estiver alta, é o que causa a lesão pulmonar, tá bom? Então, continuando, falando. No outro gráfico que ele falou, ele também gosta de cobrar essa prova confunde muito, tá? Tu tem uma imagem da Zona de Leste ou não vai? Tem, vou falar. Tem? Vou Tá falar. bom? Tá, quando ele voltar para o Zona de Leste, a gente vai repetir essa parte, tá? É que vai agora ou... Eu ia falar primeiro das volumes de capacidades pulmonares. Eu acho que daqui 2 slides já vai falando sobre ela. A gente fala. Então, falando sobre os volumes e capacidades pulmonares, a gente tem que lembrar que existem 4 volumes e 4 capacidades. E eu vi que às vezes eles ficam cobrando de forma bem chatinha Na isso. verdade, eles sempre cobram, até porque muda muito em criança, gestante, idoso, eles gostam de perguntar. E eles ficam perguntando, qual é a capacidade pulmonar total? É a soma de tal e tal valor, entendeu? Então, como é que funciona isso? Existem 4 volumes e esses 4 volumes vão gerar 4 capacidades. O volume corrente, que é aquele volume inspiratório que a gente está respirando normalmente, sem fazer uma inspiração ou uma expiração forçada. O volume de reserva inspiratório, que é o volume que a gente consegue fazer a partir de uma inspiração forçada. A soma entre volume corrente e volume de reserva inspiratório
vai gerar capacidade inspiratória. Beleza. Temos também o volume de reserva expiratório. Quando a gente, que é aquele volume que a gente faz quando a gente faz uma expiração forçada. Quando a gente soma o volume de reserva expiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, a gente tem a capacidade vital. Existe também o volume residual, que é quando a gente faz uma respiração forçada, a gente consegue expelir uma quantidade X de ar, só que ainda permanece ar em nossas vias aéreas, a gente não consegue colabá-las completamente. Então, existe o volume de residual. A soma do volume residual com o volume de reserva expiratória gera a capacidade residual funcional. E a soma dos quatro volumes, residual, de reserva expiratório, corrente e de reserva inspiratório, vai gerar a capacidade pulmonar total. Eu vi que às vezes eles ficam brincando entre volume e capacidade também. Porque se você pegar a capacidade inspiratória, por exemplo, é o volume de reserva inspiratória mais o volume corrente. Então, qual é a capacidade pulmonar total? Pode ser a capacidade inspiratória mais a capacidade residual funcional, por exemplo. E ele fica fazendo essa sopa de letrinhas e aí acaba confundindo um pouco. Qual você acha que vai cobrar mais? Você? Não sei. Capacidade. Não. Capacidade funcional. Por que é? Problema pode cobrar. Qual que vocês acham que é? Por que é importante tratar a capacidade profissional? Tá no céu. Errei, que é. Da Bela falou, não? Já tá, por que na gestante ela só para amarrar? É, porque ela tem Eu gosto para porque é o que a gente, assim, quando a gente faz a oxigenação, a gente está tentando trocar o ar. Quando Entendi. existe oxigenação, dá a capacidade de trocar. Com todas as situações em que tem uma redução da capacidade, obeso, gestante, são pacientes que têm maior estatura, porque tem menor reserva de oxigênio. Tem gravidez parecido, mas para gestante, né? Tem. Que diminui na gestante mais? Igual, igual, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre a circulação pulmonar, a gente tem que ter em mente que é um sistema de baixa pressão e de baixa resistência. É, Enquanto a pressão arterial média da gente está em torno de 80, 90, a pressão de arterial média da circulação pulmonar está em torno de 15. Então, é um sistema que basicamente não tem uma pressão tão elevada, exceto em situações patológicas. Tem a inervação simpática, é, pela sistema tem inervação. O sistema nervoso autônomo, né, simpático, parasimpático. A inervação alfa e beta adrenérgica, a inervação alfa vai gerar vasoconstricção, enquanto a inervação beta vai gerar vasodilatação. A parte parasimpática, por sua vez, também vai gerar vasodilatação por meio da inervação do nervo vago. Só que a gente precisa ter em mente que, apesar de existir essa inervação autonômica, o, o sistema respiratório ele é meio que autodependente. Ele tem a importância do sistema nervoso autônomo, mas nessa parte, a principal causa, o principal fator que contribui para vasoconstricção ou vasodilatação das arteríolas é a vasoconstricção pulmonar hipóxica. O que isso quer dizer? Quando o capilar ele está sendo bem ventilado, ele está com a pressão parcial de O2 alta, ele tende a gerar uma vasodilatação, na tentativa de compensar e fazer com que não ocorra esses shunts, esse espaço morto. Isso é muito importante em situações, por exemplo, de ventilação monopulmonar, que aí a gente consegue fazer com que a perfusão no pulmão que está sendo ventilado consiga permanecer basicamente, não consegue ficar a mesma, obviamente, mas consegue ajustar e fazer com que o paciente não sofra tanto assim. Só que apesar disso acontecer, o uso de halogenados, como cialoflurano, ele contribui para que isso não aconteça. Inclusive, uma dúvida que eu estava vendo quando eu estudei isso, chefe, foi que talvez se a gente fizesse uma venose total, não sei se poderia melhorar esse quadro de ventilação monopulmonar, não sei se tem alguma relação. Bem, assim, os últimos trabalhos eles estão refutando um pouquinho o quão importante vai ser na busca funcional a vasoconstrição, tá bom?
Então, assim, não está mais proibido usar um produto valorizado. Até Uhum, porque a gente vê que a inibição acontece a partir de uma planta, tá? uhum. Teoricamente, não é que a gente fazer manuseio com mais de uma planta, tá Entendi, bom? entendi. Mas ainda assim, o paciente voltou a pulmonar, está desaturando, já deixou de fazer 100%. Às vezes, uma das condições é realmente passar para venoso, tá bom? Para ver Uhum, se você consegue diminuir isso daí, beleza. tá? É assim, vasoconstrição pulmonar hipóxica é para tentar levar sangue para o pulmão que está ventilando, tá bom? Então, o próprio PO2 alto vai fazer uma vasodilatação. E uma região que está tendo uma PO2 mais baixa vai fazer uma vasoconstrição, tá bom? Isso, e aí, isso pode acontecer também em situações, tipo, de que a pressão parcial de oxigênio seja mais baixa. Por exemplo, em altas altitudes, isso daí pode contribuir para que ocorra a hipertensão pulmonar naqueles pacientes que o costume, né, que não estejam habituados a viver nesses locais. Uma situação de déficit pulmonar acaba de estar pronto, ou asma, vai poder já ter uma saturação baixa. Vocês vão ver que uma das coisas que lá na frente vai ter que manter cardíaca é a hipertensão pulmonar, tá bom? Você vai fazer vasoconstrição, e aí tem duas coisas, né? Quando é uma hipóxia aguda, o ato faz vasoconstrição momentânea. Quando é uma hipóxia crônica, vai tendo remodelamento dos vasos, vai ficando cada vez, vai ficando cada vez menos vaso reativo, tá bom? Então, a paciente que vai começar a ter hipertensão pulmonar e vai só evoluindo. Inclusive, uma das complicações para a cirurgia cardíaca nesses pacientes, às vezes ele tem uma doença cardíaca que está levando a hipertensão pulmonar que já tem de longa data. Na hora que vai fazer a troca de uma válvula orbital, pode ser que descontrole na parte pulmonar. Tá? A gente vai conseguir vasodilatar a artéria pulmonar dele? Não. Às vezes, não. Se não vai conseguir vasodilatar, não tem indicação para fazer a cirurgia. Tá? Tá? Porque ele vai entrar em parte de não vai ter medicamento para ver também. Tá bom? Aí é É uma falando, forma bem, acho, bem inteligente, assim, do pulmão tentar manter aí é falando um pouquinho a respeito das zonas de oeste, que eu já tinha pincelado com vocês. Então, existe 4 zonas de oeste atualmente. Antigamente tinha só 3, mas aí com os estudos perceberam que existe uma zona 4 também. A zona 1, basicamente, o que que vai acontecer? É tudo uma questão de gravidade nesses casos. Na zona 1, que é a zona mais do ápice, a pressão alveolar vai estar maior que a pressão arterial. Então, não tem fluxo sanguíneo. Então, é uma área de efeito espaço morto, tá certo? Já na zona 2, a pressão arterial, ela é maior que a pressão alveolar, que é maior que a pressão venosa. Isso em momentos de diástole. No momento de sístole, a pressão venosa também é maior que a pressão alveolar. Por isso que na zona 2 ocorre um fluxo pulsátil. Acontece que esse alvéolo consegue ser perfundido durante a sístole, mas durante a diástole ele acaba não sendo perfundido. Já na zona 3 é a zona ideal. O ideal seria, na realidade, que a gente tivesse uma relação ventilação-perfusão de um. Só que isso não acontece. Na zona 3 fica em torno de 0,8. É, a pressão arterial está maior que a pressão venosa e está maior que a pressão alveolar. Por conta disso, acontece o fluxo contínuo do sangue, a perfusão é contínua nesses capilares. Já na zona 4 a pressão arterial está maior que a pressão venosa, que está maior que a pressão alveolar. Só que acontece que, como ele já está praticamente nas bases pulmonares, ocorre surge uma outra pressão, que o SAES chama de pressão intersticial, e vai fazer com que os capilares, os alvéolos que sejam, vamos dizer assim, pesados, gerem uma pressão intersticial nesses vasos, gerando um fluxo menor do que na zona 3. Então, a zona 3 ela apresenta uma relação ventilação-perfusão ideal. Por volta aqui da terceira costela, a gente consegue perceber que a relação ventilação-perfusão fica em torno de 1, que seria o ideal para que ocorram as trocas gasosas. O senhor quer falar alguma coisa a mais a respeito disso? Pode falar, não. Não sei se vocês já viram um exemplo, um esquema que eu acho legal de como é a situação dos alvéolos. Ó. Normalmente tem uma alvéola assim, uma bola, um vaso que está atrás e passa no meio do alvéolo, tá bom? Tem que passar no meio para poder ter as trocas gasosas, tá? Então, o que acontece? Na hora que você insufla muito esse alvéolo, ele vai lá falar a bactéria, tá bom? Por isso que é por isso que nas regiões que são muito ventiladas, também não tem perfusão, entendeu?
nas bases, o próprio peso do pulmão ele vai lá e comprime os alvéolos que estão fechados. E por eles estarem fechados, o vaso passa por saúde, tá bom? Por isso que vai ter o efeito shunt, tá? O que que eles gostam de cobrar de pegadinha? É essa questão da complacência. Vocês viram que a complacência é a variação de volume pela variação de pressão. E aí você pensa, poxa, o alvéolo está fechado, pô, dá para abrir bastante, né? Ele vai ter uma boa complacência. Já o alvéolo que já está muito cheio, se você jogar mais água, funciona que nem um balão, você não vai conseguir abrir mais. Então tem uma baixa complacência. Aí às vezes o pessoal gosta de confundir isso. Ah, o já está aberto já, então ele consegue abrir mais. Tá bom? Assim você não tem. Igual de fazer essas brincadeiras, tá? Se pensar como é que funciona a questão do fluxo e o período que não está diferindo, vai ajudar a gente a selecionar mais nessas questões, tá? Tem uma coisa que é importante que acho que você não falou, é qual que é o gás mais difusível que tem? É o oxigênio ou o CO2? O que isso vai representar na prática para a gente? Toda vez que tiver diferença que a gente, o CO2 ele vai passar muito mais rápido do que o oxigênio, tá bom? Então, a cada ventilação que a gente fizer, rapidinho vai ter o equilíbrio do CO2, muito mais rápido do que do oxigênio, por exemplo, tá? Então, se o paciente está retendo muito CO2, o que que a gente tem que aumentar? A gente tem que aumentar a ventilação, porque a gente tem que trocar o gás que está ficando saturado toda vez, tá? O que, na verdade, no oxigênio, como ele vai ter a difusão mais lenta, tendo diferentes de concentração, ele vai ter a troca gasosa, tá? Ou seja, se o paciente começa a desaturar, você não tem que trocar o ar que está chegando nele. Você tem que aumentar o gradiente de oxigênio que está chegando tá, no ar que está chegando, tá bom? Ou seja, não adianta você mexer na ventilação em si, entendeu? Você tem que aumentar CO2, tá? Já o CO2 é ao contrário. Você tem que realmente aumentar a ventilação. Tá certo? Eu falo isso porque já vi, de vez ou outra acontece, né? A gente começa a saturar e você vai começar lá a ajustar a ventilação. Aí aumenta a pico, não sei o que. Quando a primeira política mesmo é só aumentar o CO2. Isso é bem claro, por exemplo, na ventilação pulmonar. Se começou a saturar, antes de mexer na ventilação, vamos tentar melhorar a CO2. Claro que se começar a apresentar lesão de troca nos alvéolos, talvez você tenha que recrutar mais alvéolos para ver se consegue ter uma análise de CO2, tá bom? Isso é tanto que no tórax, quando a gente quer ver como é que está a capacidade de, de difusão do paciente, se aquele alvéolo está doente ou não para fazer agora, a gente não faz teste de difusão com O2, a gente faz teste de difusão com CO2. E eles vão ver como é que está a difusão dos gases no alvéolo, tá bom? Com relação a esse estudo do IQ, é basicamente divisão da ventilação do que pela perfusão, tá bom? Então, na hora que você aumenta a ventilação, você tende a. Se bota uma seta no V para cima, você está aumentando a relação de Q, significa que você está aumentando o espaço morto, tá bom? Concordo com a verdadeira também. E aí, falando um pouquinho sobre as causas de distúrbios dessa relação ventilação-perfusão. Vão ter alterações tanto na ventilação como na perfusão. Então, alterações na ventilação. Se tem uma obstrução de via aérea superior, se tem uma pneumonia, um pneumotórax, uma atelectasia, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, a própria ventilação monopulmonar, e o paciente que está envelhecido, ele vai ter mais dificuldade de ventilar. Enquanto que um paciente que tem, por exemplo, um TEP, que está hipotenso, tem uma hipovolemia, tem um infarto de ventrículo direito, vai ter uma dificuldade em perfundir. Então, isso é importante porque também cobra, eles ficam perguntando quais são as causas de alteração de ventilação, causas de alteração de perfusão. E aí trouxe um pouco também do manejo do broncoespasmo agudo no intraoperatório. Trouxe essa tabelinha do SAEP. Só vou falar. Uma vez fizeram uma pergunta em alguma aula, se puder escolher uma monitorização só para tu, então você escolher. Maturação, ventilação, Eu acho que também iria ficar com todos. maturação. Maturação, maturação. E aí, só pode fazer anestesia com uma. Já aconteceu, já. Foi uma criança, eu lembro uma criança que entrar que não pegou nada, não pegou circulação, não pegou cardioscópio, não pegou pressão. Só tinha a cartonografia, sabe?
Meu Deus. Aí você Eu tá acho que é o fazendo que a você pessoa fala. com a fotografia, fazendo tudo com a fotografia. Está 7 anos, né? Mas se vocês pudessem escolher uma só, seria a capnografia. Porque ele vai ver o débito cardíaco todo, tá bom? Começou a ter uma queda de débito cardíaco, aí pensa no pulmão. Você está ventilando, mas não está chegando sangue porque está chocado. O que vai acontecer com a capnografia? Vai cair, tá bom? Então, tipo assim, ele vai ser um. Não sei se já aconteceu com vocês, de falhar a monitorização, mas tu tá tranquilo porque tá com a capnografia 37. Hum. É, exatamente. Já eu fico nervoso se parou de funcionar tudo, mas a primeira tentativa, tudo. Aí então, você sabe que Tá deve estar potente. caindo. Não pode ser parado. Você antecipou a hipotensão só com a radiografia. Tá bom? Então, assim, todas as situações que vão diminuir a eficácia é aprovada do cara da captação. Por quê? Está aumentando o espaço morto. Tá bom? Inclusive, quando vocês foram rodar na Neuro, ou até nesse de praia, uma das preocupações aqui na família é a droga, tá bom? E é o primeiro sinal que a gente vai conseguir detectar, vai ser Beleza, aí falando um pouquinho sobre o manejo do broncoespasmo agudo no intraoperatório. A partir do momento que você suspeita de um broncoespasmo, essa tabelinha que está no SAESP, tá bom? A partir do momento que você suspeita de um broncoespasmo, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a FIA de O2 para 100%, como o chefe tinha falado, ventilar a mão, interromper a estimulação cirúrgica e investigar a causa, né? Avaliar se o paciente está recebendo sangue, parar o sangue no momento, alguma medicação que ele esteja recebendo, próprios antibióticos, bloqueadores neuromusculares, etc. Se você fez essas primeiras medidas, está com dificuldades ainda o paciente ainda continua desaturando, alguma coisa do tipo, a primeira coisa a se fazer é chamar ajuda. E aí o que você pode fazer é aprofundar a anestesia, se estiver ventilando através do tubo, tem que verificar se não está seletivo, se o paciente não está com o tubo dobrado, bloqueado, alguma coisa do tipo. Ver também como é que está o sistema, o circuito, né? Ver se o respirador está funcionando adequadamente, o ventilador está funcionando adequadamente e ver se nesse momento não teve um aumento da pressão de pico, alguma coisa do tipo que pode sugerir uma ventilação monopulmonar. Caso você consiga afastar tudo isso, você passa para o próximo passo, que seria justamente inicialmente, na verdade, antes de ir para a terapia farmacológica. Você vai ver se ainda se não tem nenhuma outra alteração, pode fazer um ultrassom, alguma coisa do tipo, mas se essa sua principal hipótese é o broncoespasmo e o paciente está sibilando, não apresenta um tórax silencioso de imediato, sua primeira medida é fazer salbutamol. Então, 6 a 8 puffs repetidos e aí você pode. Não sei como é que a gente faz aqui, que eu nunca vi fazendo o salbutamol. Mas eu estava vendo que existe um armenguezinho, né, para conseguir fazer o salbutamol dentro do tubo, sem que se perca na superfície do tubo. Eu vi que você pode conectar ele na seringa de 20, aí coloca na ponta da seringa de 20 um equipo, e aí coloca lá no pulmão, e aí faz os jatos para evitar com que se perca nesse trajeto. Não sei se aqui a gente faz direto no tubo ou se faz na. Cara, eu faço direto, porque ele perde muito no. Na própria seringa também, né? Ele vai perdendo o salário do público, entendeu? Do que tu faz só chega a 10%. 5 a 10%. Ele é uma vez por tá? Uhum. Absolutamente. Continua ou aguarda? Você pega o negócio, pega o bota de febral e espuma. Como você vai para você? Tira o M, tira o. Ele bota o pouquinho dentro da febral. Aí eu acho que a febral quando faz Ou seja, faz o espaçador. Passador. Você encaixa o negócio do salbutamol dentro da plasma. Você bota o da plasma. Falando na marca? Não é essa que faz a É a marca mesmo? Sim. Não, pô. Não é aqui, não. Aí fica enchendo pneu de bicicleta.
Tira, bota dentro do seringa da background. Guarda a seringa da background, bota dentro. E aí fecha com trás e deixa. Você acabou de perder a explicação de Zé. Não, pelo amor de Deus. Chega de breakdown. Você tira o M. Tira o M. Bota Você dentro. pega o negócio só botar a mão. Isso, bota dentro. Tira só o passinho. Tira só o remédio dentro. Sim. Você joga lá dentro. Joga lá dentro. Um piquinho pra baixo. A saída da seringa. Aí ele vai encaixar. Aí tu volta o endo. Sua gesticulação Aí tá o endo, muito aí estranha. com o endo lá dentro. Aí você. Cara, eu acho muito trabalho fazer isso, porque o que vai perder é no tubo, entendeu? Não é o certo era você jogar É isso, mas eu. numa substância que vai na lâmina, entendeu? Porque a gente vai no escassador. Tipo, a nebulização. Mas assim, eu acho muito trabalho você botar esse livro pra injetar. Tudo vai. Enfim, de qualquer maneira, se não funcionar, não resolver com a nebulização com salbutamol, você pode partir para uma segunda linha, que seria brometo de patrópio. Pode fazer também sulfato de magnésio EV. Pode fazer hidrocortisona. A cetamina também tem uma ação broncodilatadora, assim como o próprio gás, o sevoflurano também tem uma ação broncodilatadora. E em casos refratários, ou, eu vi isso na questão, se quando você já escuta, o paciente está com tórax silencioso, sua primeira medida de imediato já é fazer epinefrina. Você pode fazer tanto nebulizado como pode fazer endovenoso, de 10 a 50 microgramas, com a possibilidade de manutenção via endovenosa mesmo em BIC. Falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação dessas drogas, só pincelando mesmo, os beta-agonistas, eles vão atuar na, na adenilato ciclase. Vai nos receptores beta 2, eles vão estimular a proteína GS, vai estimular a adenilato ciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai gerar broncodilatação. E aí, nessa mesma via, vai atuar também as xantinas, que está aqui representada pela teofilina. A teofilina, ela vai inibir a PDE, que é a fosfodiesterase. Então, ela permanece, faz com que esse AMP cíclico permaneça no intercelular, também gerando a broncodilatação. E ela também vai inibir a ação da adenosina, que tem uma ação broncoconstrictora. Assim como os antagonistas muscarínicos, que vão atuar nos receptores M3 das células respiratórias, vão estimular a proteína GQ, que aí vai gerar vai inibir, na realidade, a broncoconstricção. Quando ele inibe a broncoconstricção, consequentemente gera a broncodilatação. A epinefrina ela vai gerar uma broncodilatação direta pela estimulação dos receptores beta 2 também. E o sulfato de magnésio ele vai competir com o cálcio nos canais de cálcio da entrada da célula. Então ele entra no lugar do cálcio e aí faz com que não ocorra as células lisas não consigam contrair, impedindo também a broncoconstricção, gerando broncodilatação. Era basicamente isso que eu trouxe para vocês hoje. Vou falar que isso é um assunto que a gente vai ficar, acaba ficando meio esquecido durante. Aí tem que lembrar. Né? Tá bom? Então, assim,